Esse é um dos benefícios, né, da aula remota. Vocês Verdade, podem verdade. ficar no conforto de casa. Beleza. Então, ó, galera, eu fiz aqui um esqueminha para vocês, para a gente ver no final da aula, tá? Todas as atividades que eu deixei para vocês fazerem. Vai ser um arquivo um pouco extenso, mas são tudo técnicas tranquilas de fazer. Vocês fazem esse trabalho aí rapidinho e nem vai demandar tanto tempo de vocês, tá? Fazem até hoje, depois da aula, se sobrar energia ainda. Vamos lá. Quem tiver seu goniômetro aí em casa já podem pegar. Ô, prof, eu acho que Quem ninguém tem. tiver ninguém tem goniômetro, tudo bem. Eu Eu também acho que não. não tenho aqui em casa também. Então a gente É vai muito ver. caro? Não, imagina, isso aí é nossa, no máximo R$ 20, eu acho. É baratinho, uma Onde é que régua, gente. tem? Ó, eu lembro que na Tem na época da minha Calunga, Pedro. na Lá? época Na Calunga, no shopping. então, na época da minha graduação, eu lembro que a gente juntou todo mundo da sala, todos que queriam, e a gente comprou de um site. Daí vocês podem entrar no site aí e ver como que tá, depende da entrega e tudo mais. Mas tem aí SP, Shop Físio, até de repente no da Santa Polônia deve ter. Isso, ó, a Letícia colocou ali, ó, comprou todo o kit de avaliação no Santa Polônia. Tá? Então, Ah, tá. de repente, para quem não tem, se organizem aí e façam uma compra maior nesses sites, assim, que dá tranquilo. Só tem que ver a questão da entrega agora, né? Porque com essa paralisação, não sei se o povo está entregando. É. Certo? Então vamos lá. A gente vai passar agora por toda a avaliação de goniometria, tá? Então, são todas imagens do livro da Amélia Marx, aquele livrinho de goniometria verde, tá? E a gente vai passar de todas as articulações. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Então, vamos lá. Fundamentos aqui da goniometria. Fundamentos da goniometria. Basicamente, este é o recurso que mensura o ângulo, amplitude de movimento, né? O ângulo de movimento de uma articulação. A gente mensura com o equipamento chamado goniômetro, que é esta régua que vocês estão vendo. Ele possui uma barra fixa, um eixo, que vai ter a parte da régua do transferidor, né? E uma barra móvel. O que eu indico para vocês? Comprar este goniômetro de acrílico flexível. Existem diferentes formas de apresentação deste equipamento, porém, existe alguns que têm um acrílico mais rígido. E para algumas mensurações ali, especialmente do tornozelo, que a gente precisa de uma leve envergadura, ele reduz, limita, né, a nossa mobilidade ali para fazer essa aferição. Então, recomendo esses que são do mesmo material de régua escolar mesmo, aquela régua de acrílico bem flexível, para ser possível a gente fazer esse uso da flexibilidade em algumas articulações que a gente vai precisar, tá? O que significa esse goniômetro ter uma barra móvel e uma barra fixa? Basicamente, não necessariamente vocês precisam respeitar esta barra, mas isso é algo didático para que vocês não errem na mensuração do ângulo, tá? O que precisa acontecer? Uma parte
uma metade da régua vai estar alinhada com o membro que vai ficar estático no nosso movimento, e a outra barra vai acompanhar a rotação, né, o torque de movimento ali daquela articulação, tá? Então, uma barra vai ficar estável, como o nosso ponto de referência, e a outra vai acompanhar a outra parte ali da articulação que vai fazer o movimento. Por isso, existe uma barra móvel e uma barra fixa, mas não necessariamente vocês precisam utilizar a barra de cima é a barra móvel, a barra de baixo é a barra fixa. Tudo vai depender de qual é a perspectiva no transferidor que vocês vão colocar ali para mensurar o ângulo. Então, vocês têm que olhar naquela partezinha redonda. Deixa eu subir a minha canetinha aqui. Então, vocês têm que olhar aqui na angulação do transferidor e identificar o ponto zero. Então, existem algumas formas. Deixa eu trazer aqui para minha tela agora. Vamos trazer aqui. Como que eu vou fazer isto? Deixa eu virar aqui para vocês, talvez enxergarem. Não sei se a gente vai conseguir ver. Vocês conseguem ver o meu quadrinho aqui, pessoal? Conseguem? Botem aí no chat, se todo mundo consegue ver. Sim? Beleza. Sim. Pensem que lá no transferidor a gente tem algumas possibilidades de visualizar aonde começa e aonde termina o ângulo de movimento da nossa articulação. Então, existe uma primeira forma que a gente vai avaliar o nosso goniômetro fechado. Então, ele vai ser aqui. E uma bolinha aqui em cima. Conseguem ver? Isso, né? E aí o ângulo zero vai estar exatamente aqui. E quando a gente for mensurar com o movimento da barra móvel, esse zero vai vir para cá. E a gente vai mensurar, a gente vai olhar ali no transferidor, no exato ponto onde estava o zero, vai ter uma flechinha dizendo que agora ele é um ângulo de 60 graus, tá? Então, existe essa possibilidade que começa com a reguinha fechada, tá? Uma outra possibilidade é começar com a régua a 90 graus. Então, o seu goniômetro vai estar a 90 graus. E agora, onde que você vai identificar o seu zero? Seu zero, você tem que olhar lá no transferidor e identificar onde é que ele vai estar. Se ele estiver aqui, você precisa manter o seu olhar atento para qual número vai aparecer nesse ponto aqui depois que fizer a movimentação. Então, vamos dizer que começou o seu goniômetro em 90 graus e ele subiu até aqui, mais ou menos. Esse movimento que ele fez de abertura vai resultar aqui para a gente num ângulo de 30 graus, por exemplo, tá bom? E existe uma outra forma de usar o goniômetro, que é com ele a 180 graus. Ele a 180 graus, a gente vai identificar que o zero vai estar em alguma das extremidades e avaliar quando essa barra móvel se movimentar. Se essa barra móvel se movimentar para baixo, a gente vai identificar que aqui no zero agora tem um ângulo de 45 graus, tá? Então, essas são as formas que a gente pode iniciar o posicionamento do nosso goniômetro. Pode começar fechado e abrir, pode começar a 90 graus e aumentar ou diminuir o ângulo,
ou pode começar lá em 180 graus e aumentar ou reduzir esse ângulo, tá bom? Ô, prof, Diga. essas três formas, elas são padrão ou ela varia de acordo com o membro? Membro do Cada membro, corpo, assim. dependendo do movimento que você vai avaliar de cada articulação, tem um posicionamento inicial adequado, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Porém, é importante vocês saberem identificar aonde começa quando a gente olha lá na perspectiva do transferidor. Aonde está o meu zero e para onde que eu tenho que olhar para mensurar quanto que isso aumentou. Então, lá na nossa régua, como é um transferidor, ele vai ter, basicamente, 0 e 90 para todos os lados, certo? Porém, geralmente eles podem ter duas inscrições, né, de uma mais acima e uma mais abaixo, de 0 a 80 para a direita, no sentido horário, e de 0 a 180, desculpe, os dois, né, para 180. De 0 a 180 no sentido horário, e na parte mais interna, de 0 a 180 no sentido anti-horário. Então, por exemplo, digamos que na parte externa, esse ângulo da régua vai subindo, né? Então, vai ser aqui 180, aqui 90, certo? E na parte de dentro vai ter o contrário, 180 aqui e o 0 aqui. E por isso que é importante a gente saber aonde que começa. Ah, eu vou começar e a minha flechinha, porque lá naquele transferidor ele tem uma flechinha indicando pra gente aonde que começa, tá? Então tem nesses 4 quadrantes aqui, ele tem uma flechinha indicando qual que é a barra que vai movimentar. Essa barra aqui de cima, quando ela gira, a flechinha que estava aqui no 0 foi, digamos que aqui, essa flechinha foi até o 45 graus. E aí, esse movimento que ela fez, digamos que a minha caneta seja a barra móvel, né? Então, aqui está o meu transferidor está rígido aqui em pé, e eu vou movimentar a minha barra móvel no sentido da flechinha, que vai vir para cá. Então, esse transferidor, ele vai rodar e eu vou conseguir verificar que ele foi até 45 graus, tá bom? Isso é mais fácil de entender quando a gente está com o goniômetro e visualiza essa rotação do eixo, tá? E por isso que a gente vai precisar retomar tudo isso na parte prática. Mas vamos dar continuidade aqui para os nossos slides para a gente ver como que se inicia o posicionamento de cada avaliação, de cada articulação. Então, vamos lá. Então, começamos aqui pela goniometria de membro superior. Vamos começar com os movimentos do ombro. Então, todo mundo lembra que os movimentos do ombro são movimentos complexos, né? Mas a gente consegue avaliar somente dentro de um plano e eixo, né? Então, a gente tem os movimentos de flexão, abdução, flexão e extensão, no caso, né? Flexão e extensão, adução e abdução, rotação interna e rotação externa. Como que a gente faz para mensurar a flexão de ombro? Então, a gente começa com o ombro aduzido, bem ao ladinho do corpo, vai posicionar o goniômetro, ele começa fechado, então o goniômetro vai começar em 0 graus, fechadinho, bem você vai encontrar o eixo da articulação, então o eixo do goniômetro vai ficar exatamente no centro da articulação glenohumeral,
na sua face lateral, porque a gente vai avaliar a flexão. Então, este ombro, ele vai levantar para frente e para cima. E você vai acompanhar, mantendo a haste fixa paralela ao solo, lá da posição inicial que a gente começou, e a haste móvel que vai movimentar, seguindo o curso da flexão do ombro. Dados normativos são que essa movimentação ela deve ser de 0 a 180 graus para ambos os lados dos membros superiores, no caso do ombro, né? 0 a 180 graus. Então, você também, quando chega no final do movimento, e para evitar qualquer compensação, você mantenha o seu goniômetro um pouquinho mais afastado do seu paciente, né? Para que você consiga manter a estabilização e não seja levado pelo movimento dele, certo? Então, você vai partir com a régua do 0, com o goniômetro fechadinho, e vai acompanhar o movimento de flexão do ombro, girando, acompanhando o seu goniômetro lá para cima até chegar nos 180 graus. Beleza? Vai fazer isso com os dois membros superiores, né? Fez do lado direito, faz do lado esquerdo e vê se existe simetria. Importante sempre manter a haste do goniômetro alinhado com o segmento que a gente está avaliando. A flexão do ombro, ela pode ser realizada em pé ou deitada em decúbito dorsal, né? Para a gente ter uma estabilidade aí, então depende do espaço que você vai ter para avaliar. Quando a gente vai para a extensão do ombro de valores normativos, a gente tem 0 a 45 graus. Então, para a extensão do ombro, posição inicial é a mesma, né? O avaliador vai estar na lateral do seu paciente. O goniômetro começa fechado a 0 graus. E você vai solicitar a extensão do ombro desse indivíduo e vai acompanhar o movimento com a haste móvel, verificando ali se existe simetria entre o membro direito e esquerdo. Beleza? Então, já temos aqui as duas formas de fazer a mensuração da flexão e extensão do ombro. Também dá para fazer a extensão do ombro de decúbito ventral, depende do que você tem de disposição para fazer a avaliação. Pode ser em pé também, certo? Adução e abdução. A adução horizontal, que a gente chama, ela vai acontecer no plano transversal. Então, o nosso paciente ele vai começar com uma flexão do ombro a 90 graus e vai fazer a movimentação partindo do 90 graus para o eixo central do corpo dele, trazendo a movimentação do ombro para dentro da linha central do corpo dele. Esse movimento tem de valor normativo de 0 a 40 graus e é mensurado pela face superior do ombro. Novamente, então, o nosso goniômetro vai começar fechadinho a 0 graus. Você vai fazer com que a sua haste fixa fique paralela ao membro superior em flexão, ali a 90 graus. E a haste móvel é que vai acompanhar a adução horizontal que esse paciente vai fazer. A abdução do ombro começa com o avaliador posicionado atrás desse paciente, na sua vista posterior. O paciente vai começar com uma adução do
do ombro, né? O braço do ladinho do tronco. E vai solicitar com que ele levante esse ombro pela lateral, fazendo um movimento de abdução. Por isso, o goniômetro ele vai ficar posicionado atrás, na posterior do ombro. Vai começar com ele fechadinho a 0 graus, mantém a haste fixa paralela ao solo, o eixo bem centralizado na glenomeral e vai acompanhar com a haste móvel o movimento de abdução. Existe abdução na horizontal? O movimento existe, mas a gente não mensura, tá? Que vai ser, na verdade, o retorno do movimento da adução, tá, Amanda? Certo? Valor normativo também 0 a 180 graus. Rotação do ombro. Rotação do ombro, o ideal é ser mensurada sobre uma maca, tá? Então, o ideal é ser mensurada em decúbito dorsal, paciente barriga para cima, e vai ficar com o ombro abduzido a 90 graus e o cotovelo vai começar fletido, tá? Então, fletido ali a 90 graus, todos os ângulos retos. Para mensurar a rotação medial, a gente vai lá na face do cotovelo, como vocês podem ver, face do cotovelo, começa com esse paciente com o cotovelo bem alinhado para cima, 90 graus. O nosso goniômetro pode começar fechadinho a 0 graus, ou pode começar a 90 graus. Esse é o primeiro que existe essa possibilidade, né? A gente viu que nos outros, na avaliação do ombro, a gente só conseguia fazer com o goniômetro fechadinho. Na rotação, dependendo de cada caso, dependendo de cada avaliador, você pode começar com ele a 90 graus e fazer a movimentação, que facilita na hora de visualizar a angulação. Então, começou lá com o antebraço dele, tá posicionado paralelo, lá para cima, direcionando para cima, a 90 graus. Começa com seu goniômetro também a 90 graus, que é o jeito mais fácil de visualizar. E vai pedir para ele fazer a rotação do ombro. Então, quando é a rotação medial do ombro, o membro superior desse indivíduo vai direcionar a parte ulnar para baixo, em direção à maca. Essa é a rotação medial. Rotação lateral vai direcionar a parte radial, a parte do polegar, para a direção da maca, tá bom? Essas rotações têm valores normativos de 0 a 90 graus. Sempre comparar com o lado contralateral. Além, né, dos valores normativos, o valor que a gente vai precisar buscar de simetria desse paciente também é a diferença entre os membros contralaterais. Certo? Então, já vimos aqui ombro, como que é a posição, tá? Cotovelo. Cotovelo, basicamente, tem movimento de flexão e extensão, que é possível mensurar, né? Flexão e extensão. Pode começar com o seu paciente com o braço apoiado sobre uma superfície, é um jeito de ser feito. Pode fazer com o seu paciente em pé, em ortostatismo, o braço começa lá estendido ao lado do tronco. Independente da forma, é preciso que seja padronizado, descrito lá na sua avaliação, qual que é o posicionamento inicial do paciente. Certo? Começa com o nosso goniômetro, vai estar aberto a 180 graus, vai começar ele aberto, e aí você vai solicitar para o seu paciente fazer o movimento de flexão. O que a gente precisa observar aqui? Que a haste fixa vai ficar bem paralela à parte do braço do seu indivíduo,
e a parte móvel vai acompanhar o antebraço, o movimento que o antebraço vai fazer nessa alavanca, certo? Parte central do goniômetro vai ficar no centro da articulação do cotovelo. Fez lá, mensurou, fez a movimentação, flexão, então, vai ser de 0 a 145, e a gente diz que a extensão é o retorno do movimento. Então, de 145 até o 0. Nesse caso, precisa marcar lá na sua avaliação só a flexão, no caso, né? Não precisa marcar o contrário, porque já está descrito. Medidas especiais de goniometria. Existem alguns indivíduos que apresentam quadros de hiperextensão do cotovelo. E isso acontece, geralmente, em indivíduos que têm uma frouxidão ligamentar e que conseguem fazer essa movimentação excessiva ali de hiperextensão do cotovelo. Você pode mensurar também quando existem esses casos de hiperextensão, começando também com o membro superior esticadinho ali, estendido, começa a 0 graus, e aí você solicita o movimento de hiperextensão e mensura da mesma forma qual foi o grau de curso que essa articulação desenvolveu. Existem os casos, podem ser avaliados também. Agora, as rotações lá da radionar. No caso, como não fazem parte da articulação do cotovelo, porque não envolve o húmero, a gente chama de articulação da radioulnar. Então, vai fazer a pronação, e a supinação é mensurada na face anterior da mão, com os dedos fechadinhos. Começa lá com o seu paciente em posição neutra. O nosso goniômetro, o ideal é que ele esteja a 90 graus. Então, você vai deixar a haste fixa bem retinha, assim, paralela à maca que você estiver fazendo, ou à mesa, paralela ali ao solo. E a haste móvel vai acompanhar a rotação que o polegar desse indivíduo vai fazer. Tanto para a rotação de pronação, que é essa rotação para dentro, quanto para fora, a rotação de supinação. Movimentos são, basicamente, os valores normativos são de 0 a 90 graus para ambos os lados, ok? Punho. Temos aqui, então, punho faz alguns movimentos também, que a gente pode mensurar na face lateral do membro que está sendo avaliado. Para flexão e extensão, o ideal é que esteja feito sobre uma superfície que permita a suspensão da mão, então na beira da maca, na beira da mesa, para que possa o antebraço estar apoiado enquanto vai ser realizada a movimentação do punho. Como ali no desenho está aparecendo que está só em suspensão ao ar livre, né? O ideal é que isso não aconteça, que tenha um apoio para o antebraço, beleza? Então, flexão do punho, ou seja, trazer a palma da mão para perto do antebraço. Esse é o movimento de flexão do punho, 0 a 90 graus. Extensão do punho, que é trazer o dorso da mão, a face de extensão, para próximo do antebraço. Vamos ver o que a Letícia colocou. Pronação seria o retorno? Não, elas começam... Deixa eu trazer aqui para a minha tela. Então, aqui, a supinação e a pronação, elas não podem ser consideradas como retorno do movimento, porque tem angulações diferentes, tá? E não é o retorno do movimento. Que a gente começa com o dedão lá para cima, certo? Estão conseguindo ver aí, pessoal? Começa mensurando aqui com o dedão lá para cima, e o goniômetro vai estar
a, a 90 graus, como se estivesse assim, certo? E aí a gente vai rodar, fazendo o movimento lá de supinação, começa lá no meio também, vai rodar para dentro, fazer o movimento de pronação, tá ok? Por isso não. E os valores deles são diferentes, né? De 0 a 90 e de 0 a 70 para. Vamos voltar aqui. Para pronação de 0 a 90 e de supinação de 0 a 90 também, não é 0 a 70. Desculpe, gente, falei errado. Então, só que a posição inicial começa lá com o dedão para cima, tá? Certo? Vamos voltar lá para a apresentação. Beleza, fechou aqui, né? Flexão e extensão do punho, então, vai ser mensurado com a haste fixa ao lado do antebraço, a haste móvel paralela ali, bem do ladinho da face lateral das mãos, tá? Vai fazer o movimento com o antebraço apoiado, mas permitindo com que a mão tenha espaço para fazer o curso de flexão e extensão. Para abdução e adução do punho, que é o desvio radial e o desvio ulnar, o ideal é que ele seja feito também em uma superfície que permita o apoio do antebraço, mas tenha espaço para que a mão possa realizar o seu movimento de desvio ulnar, desvio radial. Se for feita com o antebraço apoiado e o rádio direcionado lá para cima, deixa eu trazer vocês aqui para minha tela de novo. Então, se for fazer com o antebraço apoiado e o dedão polegar direcionado lá para cima, a gente vai posicionar o nosso goniômetro com a haste fixa aqui no antebraço e a haste móvel vai estar bem paralela ali ao dedo médio, tá? No caso, ao dedo médio. E aí vai fazer o desvio radial, trazendo lá para cima, e o desvio ulnar, trazendo lá para baixo. Beleza? O ideal é fazer assim. Quando a gente faz com o membro apoiado, por exemplo, em supinação, pode ter uma interferência do movimento de supinação no desvio radial e ulnar. Quando a gente faz em pronação, mesma coisa, pode ter aí uma influência sobre o ângulo que ele vai desenvolver, tá bom? Vamos para o quadril. Importante ressaltar aqui, pessoal, antes que eu me esqueça, que existem algumas outras medidas de amplitude de movimento que são, por exemplo, lá dos dedos, dos metacarpos. Quem quiser saber mais profundamente essas outras mensurações, daí tem que pegar lá no livrinho da Amélia Marques. Existe um outro goniômetro que é um pequenininho, que é especial para avaliar os dedos. Então, para quem for atender algum paciente que tenha lesão de componentes mais periféricos ou lesões mais periféricas, é interessante saber, conhecer como se faz essas medidas. Não tem medida de pinça, tem medida de extensão dos dedos e tudo mais. Podem pegar. Eu tenho uma versão do livro em PDF, se quem quiser eu posso enviar, tá bom? Vamos voltar lá para a gente ver as mensurações do quadril. Então vamos lá, quadril, apesar de ser uma articulação extremamente importante, tem poucos movimentos, né? A gente vai fazer aí a flexão, extensão e a abdução do quadril, certo? Então, flexão do quadril, a gente vai fazer com o nosso paciente em decúbito dorsal.
a gente vai solicitar para que ele faça o movimento somente do quadril. Então, por isso que no desenho está ali esse paciente com o joelho em flexão também, para que não exista uma interferência na amplitude do movimento quando a gente parte da perspectiva do componente da lombar, tá? Então, existe um outro teste especial que vai fazer a elevação da perna reta, que aí é um teste de comprometimento da lombar, tá? Pra gente ver como que tá as raízes nervosas lá da lombar. Então, para fazer a amplitude de movimento, o joelho vai ser flexionado durante o movimento de flexão do quadril. Começa com o goniômetro aberto a 180 graus. Prof, deixa eu ver. Prof, mas nesse o ponteiro não tem problema. O ponteiro no caso, a haste fixa, né? Aqui do quadril, isso, aqui do quadril. Nosso paciente vai estar, vamos voltar aqui para minha tela. O paciente vai estar em decúbito, dorsal, barriga para cima. Então, a gente pode usar a referência da maca como o nosso referencial, porque para avaliação do quadril, a haste fixa vai ficar aqui na parte lateral do corpo dele, certo? E para a gente não perder o alinhamento durante o movimento da articulação, a gente pode utilizar a própria maca como referência para manter ela bem paralela ali, tá bom? E aí deixa o transferidor bem na região da articulação do quadril e a haste móvel vai acompanhar a movimentação ali bem paralela ao fêmur, beleza? Vamos voltar aqui. Certo? Então, o ângulo aqui vai de 0 a 125 graus. E da extensão, nosso paciente vai estar em decúbito ventral. E a gente vai solicitar a extensão do quadril. A extensão está ali de 0 a 10 graus. É um movimento bem curtinho, tá? E também pode estar comprometido por componente neural, por compressão de raiz nervosa ali da lombar, tá? Então, uma das formas, como está dizendo aqui como está demonstrando aqui no desenho, é manter o joelho em extensão ou em semiflexão, tentando minimizar esse efeito do componente neural para a gente chegar no valor real da amplitude de movimento, mas é um movimento bem curtinho, de 0 a 10 graus, tá? Mesmo posicionamento do goniômetro, aberto a 180 graus, vai deixar a parte fixa bem paralela aqui à lateral do corpo do paciente, pode usar a maca como referência para manter ele bem alinhado, e a parte móvel vai acompanhar o curso bem paralelo ao fêmur, tá? A adução, também temos a adução horizontal aqui no quadril, e a abdução são movimentos curtos também. Então, a abdução, que é a abertura, afastamento do membro inferior, o paciente vai estar em decúbito dorsal, para evitar também que esse indivíduo fique mudando de posição cada vez que você vai fazer uma mensuração da amplitude de movimento, o ideal é fazer todas as medidas na mesma posição. Então, bota ele de decúbito dorsal e faz todas as mensurações que podem ser feitas nessa perspectiva. Depois vira e faz todas as que forem de decúbito ventral, tá? Então, a abdução
A gente vai começar com o nosso goniômetro a 90 graus. A gente vai posicionar a haste fixa. Ó, prestem bem atenção neste. A haste fixa do nosso goniômetro vai estar alinhado ao alinhamento entre as espinhas ilíacas, tá? O goniômetro é o meio mais exato de avaliação? Não, temos aparelhos mais tecnológicos. Existe um aparelho chamado flexímetro, se eu não me engano, este é o nome, flexímetro. Que ele é como se fosse uma bússola, ele tem um ponteiro que sempre fica medindo para a mesma incidência, e ele tem um velcro que você coloca na região do movimento que vai ser realizado. Você consegue determinar ali, através deste ponteiro, qual que é o zero, né, da onde vai partir, e você pede para o seu paciente fazer a movimentação, e ele consegue mensurar para você de uma forma mais precisa quanto foi o ângulo. Existe um aplicativo chamado GoPro, que você consegue baixar ele na sua loja de aplicativos do celular, que ele também faz a mensuração através da rotação do próprio celular ali, como se fosse a haste móvel, né, do seu goniômetro, tá? Então tem esses dois recursos, e com certeza deve ter mais, porém são esses dois que me veio à cabeça agora, certo? Então, voltando aqui para a articulação do quadril, a gente tem o movimento aqui de adução e abdução. O nosso goniômetro vai começar aberto a 90 graus. O posicionamento da haste fixa é alinhado entre as duas espinhas ilíacas, deixa o eixo bem próximo da articulação lá do quadril, e a haste móvel vai acompanhar o movimento que o fêmur vai desempenhar ali, tanto para o movimento da abdução, do afastamento da linha média, que tem aí valores normativos de 0 a 45 graus. O joelho mantém estendido, o joelho em extensão na movimentação. E outra coisa, é importante também que, neste caso, o paciente mantenha a perna sendo arrastada para a lateral, tá? Para abrir. Já no caso da adução, ele vai ter que levantar a perna para que ela consiga passar por cima do outro membro. Mesma coisa, o movimento de 0 a 15 graus, tá? De adução horizontal ali do quadril, beleza? Temos ainda rotação medial e rotação lateral do quadril, tá? Ela é mensurada na face anterior do joelho, com o nosso paciente sentado, membros vão estar ali, a parte das pernas vão estar em suspensão. A gente vai começar com o nosso goniômetro. Aqui também, da mesma forma que na rotação do ombro, a gente tem as duas maneiras de começar com o goniômetro. Ou ele fechadinho a 0 graus, ou ele aberto a 90 graus, o que ficar melhor para o avaliador. Posiciona a haste fixa lá, se for a 90 graus, bem alinhada, bem paralela à maca ou à superfície que o indivíduo vai estar sentado. Se for a 90 graus, tem que estar bem alinhadinho, bem perpendicular aos ossos ali da fíbula e da tíbula. Meu Deus! Da tíbia e da fíbula. E aí você vai pedir para esse paciente fazer a rotação medial do quadril, levando o pé, né, no caso o tornozelo, o pé dele para fora, em direção para fora. Isso é a rotação medial do quadril. E quando ele roda para dentro, essa é a rotação lateral. Pensem que o movimento está vindo lá da articulação do quadril.
Não confundam com a movimentação que vocês conseguem visualizar, tá? Esse não é um movimento do joelho, não é um movimento do tornozelo para fora ou para dentro. Este é um movimento do quadril, tá certo? Valores normativos aí de 0 a 45 graus para ambos. Joelho, basicamente joelho nós temos o que? Flexão e extensão. O joelho ele pode ser mensurado de algumas formas, tá? Pode ser como está demonstrado aqui na figura, ou pode ser mensurado com o nosso paciente em decúbito ventral. Vou colocar aqui em decúbito ventral. Então, o nosso paciente vai estar aqui. Aqui é a cabecinha. Os membros inferiores vão estar lá em extensão. E aí você vai mensurar quando ele for fazer o movimento da flexão, partindo da extensão lá em decúbito ventral. Essa é uma das possibilidades que você pode fazer deste indivíduo, tá? Novamente, vamos trazer aqui para a tela. O desenho ficou bom, né? Então, novamente, podem existir pessoas que apresentam uma frouxidão ligamentar e que apresentam hiperextensão do joelho. Também é possível mensurar e fazer essa medida da hiperextensão do joelho. Da mesma forma, vai ser avaliado na face lateral, rotação interna e externa do joelho, a gente não consegue mensurar, tá? Não consegue mensurar com o oniômetro. Então, aquela rotação ali, por isso que eu falei, não confundam. É a rotação do quadril que a gente consegue avaliar, tá bom? Beleza. Então, voltando lá para o joelho, né? Então, a gente tem lá o nosso joelho. Não vou conseguir pegar aqui, né? Mas, basicamente, existe essa situação de hiperextensão. E existe ainda uma outra situação do joelho, que é o valgo e o varo. Quando a gente visualiza o nosso paciente na sua face anterior ou posterior, a gente consegue perceber aqueles indivíduos que apresentam um valgo ou um varo do joelho. Então, pensando lá que o nosso indivíduo, na sua vista anterior, ele vai apresentar um varo do joelho. Então, vai ter essa distância entre joelhos mais afastadas. Isso é possível mensurar também com medidas de goniometria especial. Ou vão ter aqueles indivíduos que apresentam um valgo, que são o joelho mais unidinho, né? Conseguiram ver aí, pessoal? Dá para ver? Porque no computador fica melhor até os desenhos, né? Então, basicamente, essas duas situações é possível mensurar com medidas especiais. Opa, vamos ver aqui. Então, é possível mensurar também com medidas especiais, tá? Sempre avaliando na posição, na sua face anterior. A gente vai posicionar o nosso goniômetro bem, a haste fixa bem retinha, em direção perpendicular ao solo. A gente vai avaliar o quanto que essa curvatura faz para dentro ou para fora. Beleza? Essas medidas especiais a gente vai passar também quando a gente voltar da parte prática.
Isso, avaliado com o paciente em pé. Boa, Jaque, isso mesmo. Quem é valgo não cavalga, isso mesmo, porque não consegue subir, né? Boa. Ótimo macetinho, viu? Muito bom. Vamos voltar aqui. Então, flexão do joelho pode ser feita dessas duas formas, tá? O problema aqui de começar com o membro, o quadril em flexão de 90 graus e o joelho em extensão, é que esse indivíduo tem que ter flexibilidade e não pode ter, né, um comprometimento da lombar, senão ele não vai conseguir fazer essa posição. Por isso que a posição de decúbito ventral e fazendo esse movimento de flexão pela posterior é o mais adequado nesses casos, tá? Vamos para tornozelo. Então, tornozelo é onde a gente vai utilizar aquele goniômetro que eu citei para vocês, que tem uma composição mais flexível, tá? Então, tornozelo a gente vai fazer também com o nosso paciente. Pode ser sentado, pode ser deitado, mas é importante que a região do pé e do tornozelo esteja livre para fazer os seus movimentos, né? Então, pode ser sentado mesmo com os membros em suspensão, vai dar tranquilo para a gente fazer. Flexão dorsal. A gente vai começar com o nosso goniômetro a 90 graus, aberto a 90 graus. A haste fixa vai ficar bem paralelo à fíbula. A haste móvel vai acompanhar a face lateral do pé. Movimento de dorsiflexão de 0 a 20 graus. Plantiflexão vai partir também dos 90 graus do nosso goniômetro, tá? Partiu de 90 graus, vai pedir aí para ele fazer a flexão plantar, incluindo os dedinhos do pé também vão flexionar. E o posicionamento do goniômetro é a mesma coisa, a haste fixa do lado bem na lateral da fíbula, a haste móvel vai acompanhar a face lateral, face externa ali do pé. Movimentação da flexão plantar de 0 a 45 graus. Agora, a adução ou inversão é exatamente este movimento que vai precisar de um goniômetro mais flexível ou do goniômetro menorzinho, que é aquele goniômetro de dedos. A adução, a gente mensura na face anterior do tornozelo. Então, por isso é interessante que o nosso indivíduo ele esteja sentado com o membro inferior suspenso, que aí a gente consegue manter uma flexão plantar ali mais natural dele, mas ele vai manter em flexão plantar, tá? Então, vai deixar a pontinha do pé um pouco mais para baixo e a gente vai conseguir fazer a mensuração ali da face anterior. Então, a gente vai pedir para o nosso paciente fazer um movimento de inversão, trazendo o pé para dentro. O nosso goniômetro vai ser posicionado na face anterior. Haste fixa bem paralelo aqui à tíbia, bem retinho ali na face anterior. E a haste móvel vai acompanhar o dedo médio também do nosso pé, ali do pé do nosso indivíduo que vai ser avaliado. Para o movimento de eversão, que é jogar ali, fazer o movimento do pé ir para fora, mesmo posicionamento, começa com o goniômetro aberto a 180 graus nos dois casos. Movimento de inversão é maior devido à biomecânica, devido aos ossos ali do calcanhar. Então, tem mais movimentação para inversão, 0 a 40 graus. Eversão, a gente tem mais contato osso com osso ali, né? Movimento mais limitado de 0 a 20 graus. Movimentos da coluna agora. Basicamente,
os mesmos que a gente faz na cervical são os mesmos da lombar. Então, flexão cervical, nosso paciente ele pode começar sentado. O nosso goniômetro vai começar aberto a 90 graus. A haste fixa do nosso goniômetro vai estar paralelo ao solo. E a haste móvel vai acompanhar. A gente pode usar aí como referência a orelha desse indivíduo, tá? A gente usa a orelha como referência. Vai pedir lá a flexão, movimento lá de trazer a cabeça para frente, 0,65 graus, e extensão, mesmo posicionamento do goniômetro, 0 a 50 graus. Temos aqui, ó, flexão lateral para os dois lados, neste caso, né? Começo com o goniômetro aberto a 90 graus. Posição da haste fixa. Neste caso aqui também dá para fazer com ele aberto a 180 graus. Não tem problema nenhum. Vai ficar bem alinhadinho com a coluna e você vai pedir a flexão lateral para a direita e para a esquerda, não tem problema. Então, aqui no desenho está demonstrado como a 90 graus, mas a gente pode começar com o nosso goniômetro bem retinho aqui a 180 graus, não tem problema. O que a gente vai avaliar como ponto de referência da haste móvel vai ser o centro da cabeça, tá? O centro da cabeça ou o centro da nuca, o que fica mais visível de vocês avaliarem. Flexão, então, que é essa inclinação lateral da cabeça, 0 a 40 graus. E a rotação a gente mensura ali por cima, na parte superior e de forma pelo eixo transversal. Então, o nosso paciente tem que estar sentado mais abaixo do que a nossa altura para que permita esse movimento de acontecer. Podemos começar com o goniômetro aqui. Aqui está demonstrando que ele está começando a 0 graus, né? Mas pode começar com ele a 90 graus, que eu acho melhor. Começa com ele a 90 graus, que a gente tem o ombro de referência para manter o alinhamento da haste fixa. E o movimento da haste móvel vai acompanhar o nariz desse indivíduo para fazer a rotação, tá? Esse movimento de rotação é de 0 a 55 graus. Da lombar também a gente tem aquela questão de não só da flexibilidade deste indivíduo, mas do componente neural, né? Então, do componente das lombalgias, pode ser que limite a dor desse indivíduo, e isso é algo interessante de ser anotado na avaliação, porque é um dado que vai mostrar a evolução do paciente com o seu tratamento. Então, flexão da lombar. A gente começa com o nosso paciente em pé. Paciente em pé, a gente vai avaliar pela face lateral, só escolher uma das duas faces laterais, não precisa mensurar as duas, porque a gente está mensurando uma única articulação aqui, né? Começa com o seu goniômetro lá, retinho, aberto a 180 graus, e vai solicitar para o paciente fazer a flexão o máximo que ele conseguir, né? Tentando alcançar o máximo que ele conseguir lá próximo dos pés, tá? Flexão lombar, dado o valor normativo, é de 0 a 95 graus. Importante, evitar com que o seu paciente dobre os joelhos, evitar com que o seu paciente tente compensar de alguma forma. Aqui vocês podem perceber nesse desenho que ele está puxando o quadril um pouco para trás. Então, isso é uma forma de ganhar amplitude de movimento. E aí, se você tiver esse tipo de comportamento para ganhar amplitude, isso tem que estar descrito lá na sua avaliação, para que quando for fazer a reavaliação, você mantenha
o mesmo padrão de posicionamento, né? Extensão, mesma coisa, pode ser feita em pé ou pode ser feita em decúbito ventral, paciente lá de barriga para baixo. Vamos manter a haste móvel, vai estar com... A haste móvel vai estar na face lateral do tronco e a haste fixa vai estar na região lateral do fêmur. Importante aqui, quando for em decúbito ventral, tem que tomar cuidado com a extensão dos membros inferiores para gerar o movimento da coluna. Então, por isso que é melhor, mais adequado fazer essa avaliação em pé, ok? Movimento lá de flexão de 0 a 95 graus, de extensão de 0 a 35 graus. Flexão lateral, da mesma forma, também pode ser feito com ele aberto a 180 graus, ou pode começar com ele a 90 graus também, não tem problema. A haste fixa vai estar alinhada ali à nossa cintura, a cintura do nosso paciente. Vocês vão identificar aqui as duas espinhas ilíacas póstero-superiores, que é possível de palpar. É acidente ósseo palpável, vai deixar ali bem retinho. E a haste móvel vai estar alinhada à coluna e vai acompanhar o movimento para a direita e para a esquerda. Movimentação dessa articulação 0 a 90 graus. Rotação, da mesma forma que a gente faz a rotação da cervical, a gente faz da lombar também. Paciente sentado, nossa aferência agora vai ser o alinhamento dos ombros, tá? Então pode começar com o goniômetro a 90 graus. Começar com o goniômetro a 90 graus, vai pedir para o paciente fazer a rotação do tronco. E a gente vai agora acompanhar a linha dos ombros, tá? Vai escolher ali um segmento do ombro direito ou esquerdo para fazer o acompanhamento dessa movimentação, certo? Movimento de rotação para a direita e para a esquerda, 0 a 35 graus. Aqui a gente tem alguns dados que eu coloquei para vocês de goniometria especial, como, por exemplo, aquela situação que eu comentei de joelho, varo e valgo, tá? O que significa isso? Quando a gente mensura aqui a articulação, a gente vai encontrar a linha média da coxa e a linha média da perna. Quando a gente mantém o goniômetro aqui aberto a 180 graus e a gente encontra a linha média desses dois segmentos, a gente diz que quando essa angulação ela é menor do que 170 graus, a gente tem um joelho em varo. Então, ele vai estar fechadinho para cá. Deixa eu ver se dá para apagar esses... Aqui, borracha. Isso. Cadê? Então, vou fazer aqui, ó. Em um joelho, a gente vai ter um ângulo menor do que 180 graus. E no outro joelho, a gente tem um ângulo maior do que 180 graus. Tá? Do que 170 graus, no caso, que é quando a gente indica este joelho em valgo. Entenderam isso? Então, a gente tem o varo, que é o afastamento dos joelhos, e o valgo, que é a aproximação entre
os joelhos, tá? Ângulo Q. Ângulo Q, ele é mensurado, ele é uma das medidas que se utiliza aí também para verificar a normalidade da presença desse varo e valgo, porque os homens, especialmente homens que jogam futebol, têm uma tendência a ter o perfil de varo, essa abertura dos joelhos, e mulheres têm a tendência de ter este perfil de varo, tá? Por quê? Por causa da disposição do quadril e das atividades de vida diária que esses indivíduos realizam também. Então, por isso é comum ver jogadores de futebol com este tipo de perfil de afastamento dos joelhos, tá? Então, o ângulo Q ele é mensurado lá pela linha média da tíbia e a linha média do fêmur. Esta angulação aqui, pequenininha, que está determinada aqui nos valores normativos, né? Mulheres apresentam, então, é normal apresentar de 15 a 18 graus nessa inclinação externa do alinhamento do fêmur, e homens é comum ter um alinhamento aí, um desvio de 10 a 14 graus, tá? Temos aqui alguns outros índices de flexibilidade da coluna, como o teste de Schober, extremamente importante vocês saberem. Ele mensura a mobilidade lombosacral. Vocês vão marcar o ponto médio lá entre as duas espinhas ilíacas pósteros superiores, perdão. Então, temos lá o quadril do nosso indivíduo. Vamos desenhar aqui um quadril de vista posterior. Então, temos aqui a parte sacral, as duas cristas ilíacas. Aqui vai ser o fêmur. E aqui em cima a gente tem duas espinhas ilíacas pósteros superiores, que são palpáveis. Vocês vão palpar e achar o ponto médio entre essas duas espinhas. Vão somar aqui 10 centímetros para cima e marcar de caneta, tá? E 10 centímetros. Vão solicitar aí a flexão da coluna, então esse indivíduo vai fazer exatamente esse movimento aqui, né? Flexão da coluna lombar. E você vai mensurar novamente a distância entre o ponto médio e a marquinha da caneta que você fez. E é importante aí que tenha acrescentado 5 centímetros para uma boa mobilidade da articulação lombosacral. Basicamente, esse aqui é o teste de Schober, tá, gente? Vamos apagar aqui. Teste da distância do terceiro dedo, já apresenta, já aproveita o mesmo exercício que o indivíduo fez e mensura a distância lá entre o dedo e o chão, viu? Onde o paciente está colocando. Pode existir uma diferença entre o membro superior direito e esquerdo aqui. Então é importante também verificar se existe simetria ou não, se é uma simetria funcional ou não, se esse indivíduo está mais tortinho, está com a caixa torácica rodada, um membro, por exemplo, o esquerdo vai estar mais próximo do chão do que o membro direito. Tem que ver se isso é funcional. Beleza? Por fim, acabou a nossa aula. Então, eu coloquei aqui para vocês tarefinha de goniometria, descrever detalhadamente como é mensurada a amplitude de movimento da adução do ombro e da flexão do quadril, tá? Aqui está o roteiro. Eu quero todos esses passos na descrição de como é mensurada a amplitude de movimento.
vai descrever posição inicial do paciente, posição inicial do avaliador, posição inicial do goniômetro, posição dos segmentos do goniômetro com relação aos segmentos do corpo do indivíduo e a descrição do movimento que vai ser avaliado. Pode mandar até semana que vem, sim. Então, deixa eu trazer aqui para minha tela. Gente, que eu fiz um apanhado geral, graças a Deus. Tá na perspectiva certa aí ou tá ao contrário, gente? Tá certo? Dá para ler? Então tá, ó. O que eu fiz aqui para vocês? Basicamente, essa é a estrutura do trabalho das tarefas que eu pedi para vocês hoje, tá? Vai colocar lá, tarefa da aula 3, nome do aluno. Nome completo aí de vocês, tá? Vão colocar lá, 1, sinais vitais. Para mim não importa de quem que vocês avaliaram, tá? No caso, vocês vão avaliar, pode até ser avaliado de vocês mesmos, se conseguirem, tá? E vão colocar o que vocês conseguem avaliar em casa, tá? Consegue avaliar frequência cardíaca e frequência respiratória sem nenhum... Alguém tá tirando foto. Eu mando, gente, para vocês isso daqui, tá? Frequência cardíaca e frequência respiratória não precisa de nenhum equipamento. Vocês podem fazer manual em casa, tá? Temperatura precisa ter um termômetro, pressão arterial precisa ter um monitor de pressão ou um esfigmo e um esteto. Ausculta precisa ter esteto. Saturação precisa ter oxímetro, tá? Se alguém tem algum equipamento em casa, pode ir fazendo, tá? Se não tiver, no mínimo, ter frequência cardíaca e frequência respiratória. Oi. Só para me lembrar, a frequência cardíaca e a respiratória é contada em 1 minuto, né? Dentro de 1 minuto. Lembra que o primeiro batimento vai ser o segundo 0, tá? E a primeira respiração vai ser o segundo 0 também. Como assim? Quando vocês começam entendi. Quando você solta o cronômetro, começam a contar no ponteiro do relógio. Tá? Certo? O que mais que a gente tem, ó? Tópico número 2, temos diretriz arterial. Então, assim, no mínimo 5 passos, tá? Vocês resumem a... Travou, gente? Tá funcionando? Posso continuar? Voltou? Beleza. Vai ter lá, ó, passo a passo para ferir a pressão arterial, que tá lá na diretriz, e uma tabelinha com os valores de hipertensão. Calma, prof. Tá bom, calma. Vamos deixar aqui, ó. Dá pra ver? Assim. Não tem, não dá pra ver? Não tem problema, gente. Só coloquei aqui para exemplificar. Daí, qualquer coisa, eu mando isso aqui para vocês, tá? Não tem problema. Temos aqui, então, ó. Beleza, então eu vou fazer... Vou botar exatamente tudo que eu botei aqui num arquivo do Word. Eu deixo um modelinho lá para vocês. Deixo um modelinho lá do Word para vocês e vocês fazem... cada um faz o seu lá naquele modelinho, pode ser? Basicamente isso, tá? Depois vai ter a parte da perimetria.
descrever as medidas de membro inferior. E cadê a outra parte? Medida de membro inferior. Vai ter a de comprimento e vai ter as duas fotinhos lá que eu preciso de vocês, tá? E a última parte, descrição de como mensura os dois movimentos que eu pedi ali para vocês, tá bom? Fechou? Muito conteúdo, gente. Bugou a cabeça. Muitas tarefas. Treinem em casa, gente. Treinem em casa. Aproveitem aí que vocês têm pessoas dentro de casa para treinar. Quem não se voluntariar, vocês podem fazer uma chantagem emocional. Sim, tudo que eu estou passando aqui, gente, a gente vai ter aulas práticas dentro do nosso cronograma, se eu não me engano, está previsto para final de abril, se eu não me engano, parece que a gente vai voltar. Eu tenho que ver certinho o calendário, tá? Não posso dizer datas assim, porque ainda não sei. Toda aula vai ter tarefinhas? Sim, gente, vão ter tarefinhas. Prof, vai com calma. Tá bom. Posso deixar menos tarefas, tá? Posso deixar menos tarefas. Mas pensem que vocês ficaram aí uma semana de férias, então eu precisava retomar todos os conteúdos, tá? Beleza? Tá bom, gente. Façam essas aí, façam essas dessa semana e semana que vem a gente começa com avaliação segmentar, tá? Quem não tem goniômetro, daí, né, infelizmente, tenta comprar aí até a hora que voltar as aulas presenciais para a gente fazer na sala de aula, tá? Mas não tem tarefa de goniômetro, gente. A última tarefinha vocês não precisam fazer, tá? Façam até a descrição do movimento. Beleza? Vou deixar aqui gravado no chat, ó. Façam até a descrição do movimento da goniometria. Tá bom? Não precisam fazer a última tarefinha, que é o bloquinho da ADM, não precisam fazer, tá? Esquece, risca, tira fora aquele lá. Beleza? Esta gravação, muito bem. Esta gravação, eu vou conseguir subir essa gravação lá no ambiente virtual de vocês. Vai ter um vídeo. Se vocês não conseguirem assistir o vídeo, eu posso subir ele pelo YouTube e vocês conseguem acessar lá pelo YouTube. Eu deixo o link lá. Vocês conseguiram acessar o primeiro vídeo que eu coloquei lá da introdução? Passa direto pelo YouTube. Tá bom, eu vou subir no YouTube, beleza. O AVA é todo errado. Não tem problema, gente, não tem problema. Tá? Não tem problema, eu passo para vocês. Beleza? Então tá feito, gente. Muito obrigada por estarem até agora aqui comigo na nossa aula. Precisando de alguma coisa, eu estou disponível. Vou estar disponível aí por e-mail, pelo chat, que eu deixei o chat aberto lá no AVA. Não tem problema, podem me mandar qualquer dúvida, qualquer coisa. E é isso aí, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem até tudo normalizar. Vai dar tudo certo. Um beijo e boa noite para vocês. Manda a folha. Mando.